Fala, família rubro-negra, bora ver as últimas atualizações do Mengão. Flamengo envia proposta para renovação de contrato com Felipe Luiz, bastidores do clube e muito mais. Para você, rubro-negro, o Flamengo acertou nessa decisão? Então já sabe, não se esqueça de se inscrever no canal para sempre se manter atualizado das notícias do Mengão. Sem mais enrolação, bora para as notícias. O fim de semana será de muito trabalho para os times cariocas. Os 4 grandes clubes do Rio de Janeiro já se reapresentaram durante a última semana e se preparam para a retomada do futebol brasileiro. O Flamengo será o último do Rio de Janeiro a retornar. Volta a campo apenas no dia 17, quando visita o Juventude no estádio Alfredo Jaconi pelo Brasileirão. Na liderança do campeonato, o rubro-negro vai precisar encerrar um jejum se quiser os 3 pontos. A última vitória dos cariocas em Caxias do Sul foi em 1997. De lá para cá foram 13 jogos, com 7 vitórias do Ju e outros 6 empates. A tendência é que o técnico Felipe Luiz tenha todo o grupo à disposição. A única exceção deve ser o chileno Eric Pulgar, que está se recuperando de uma cirurgia por conta de uma fratura no 5º metatarso. 6 volantes. Todos eles têm o mesmo conteúdo, né? Então todos eles têm características diferentes e têm formas de aplicar esse conteúdo que é passado de forma diferente. E eu escolho sempre o que eu acredito que é melhor para a equipe. Claro que eu já falei para vocês outras vezes que o Eric é um pilar e estamos todos querendo e desejando que ele volte. Enquanto isso... Olha, vocês vão gostar. E eu confesso para vocês que essa apuração me deu um trabalho absurdo. Marcelo Bielsa, treinador da seleção uruguaia, depois do jogo do Uruguai, na vitória por 3-0 em cima do Peru, jogo que o Arrascaeta deitou e rolou, Marcelo Bielsa deu uma declaração sensacional, elogiando a comissão técnica do Flamengo pela forma que eles entregaram o Arrascaeta à seleção uruguaia, dizendo que é um outro jogador. Vocês não viram essa declaração? A gente vai trazer para vocês. E vamos trazer também bastidores exclusivos do trabalho que essa comissão técnica do Flamengo está fazendo com a Arrascaeta para potencializar a forma que o meia uruguaio joga, para fazer o Arrascaeta performar da maneira que ele está performando e vivendo o auge da carreira dele com 31 anos, mesmo depois de temporadas com muitos problemas físicos. E a gente vai trazer todos esses bastidores para vocês. Peço muita atenção porque, repito, me deu um trabalho absurdo fazer essa apuração. E meu título é o seguinte: Sincronismo, viagem de fisioterapeuta ao Uruguai e diluição de minutos. Entenda como o Flamengo conseguiu potencializar temporada espetacular de Arrascaeta, que gerou elogios de Marcelo Bielsa. Abre aspas para Bielsa. Em relação ao de Arrascaeta, eu gostaria de fazer um reconhecimento especial à comissão técnica e médica do Flamengo, que fizeram um jogador diferente daquele que eu conheci inicialmente. Ele rasgou elogios ao camisa 10 do Flamengo. Essas foram as palavras de Marcelo Bielsa, técnico do Uruguai, após a vitória da Celeste em cima do Peru por 3-0, com um show do meia do Flamengo. O reconhecimento e os elogios à comissão técnica de Felipe Luiz são justos e o resultado está em campo. Arrasca vivendo, para muitos, o seu melhor momento na carreira com 31 anos e depois de sofrer algumas temporadas com problemas físicos. Mas o que de especial está sendo feito com a Arrascaeta desde a chegada de Felipe Luiz ao Flamengo? Nós fomos apurar e descobrimos que 2 profissionais são peças fundamentais nessa engrenagem. O preparador físico Diogo Linhares, que é o 01 do Felipe Luiz, e o fisioterapeuta Lanian Neves, que cuida de maneira individualizada, também fora do clube, do camisa 10 há 4 anos. Os 2 são os cabeças do organograma estratégico para Arrascaeta, que conta com os demais profissionais da comissão técnica do Flamengo, como os outros preparadores físicos, os médicos, os fisiologistas e também, é claro, os nutricionistas. Quando o Felipe Luiz foi promovido a técnico do profissional, com ele chegou o preparador físico Diogo Linhares e teve a manutenção do fisioterapeuta Lanian Neves, profissional que está há muito tempo no Flamengo. Desde então, ambos montaram um plano estratégico para a Arrascaeta voltar a voar em campo, e o projeto está dando certo. O grande diferencial até o momento é justamente o sincronismo entre a fisioterapia e a preparação física, com o aval e a confiança de Felipe Luiz, aliado à dedicação de Arrascaeta diariamente dentro e fora do ninho do urubu.
Diogo e Lanian trabalham em conjunto, diariamente no sentido literal, individualizando os trabalhos com a Arrascaeta. O que fazem? De maneira sucinta, montam estímulos aquisitivos e também de recuperação, melhorando automaticamente a performance visando ao estilo de jogo que Felipe Luiz deseja para o meia e, claro, para a equipe nos jogos. Arrascaeta iniciou a pré-temporada depois de passar por um procedimento no joelho. E mesmo assim, Diogo Linhares e Lanian Neves conseguiram progredir a corda individual do jogador ao longo da temporada. Durante o ano, e sempre com o aval de Felipe Luiz e do atleta, o preparador físico e o fisioterapeuta trabalharam para diluir os minutos entre os jogos das competições para não ficar concentrado em apenas um semestre, como aconteceu nos tempos de Tite, quando De La Cruz chegou ao clube. Com isso, conseguiram potencializar a versão Arrascaeta para o estilo de jogo que o treinador deseja. Conversei com um membro da diretoria e, ao falar sobre o trabalho especial com a Arrascaeta, ele revelou que Lanian, que é o fisioterapeuta, já foi ao Uruguai em 2 oportunidades, ambas em data FIFA, para fazer trabalhos especiais e cuidar de perto do meia Arrascaeta. Diogo Linhares foi uma vez e, na ocasião, acompanhou também os outros uruguaios do Flamengo na Celeste. E aí eu botei uma imagem, eles lá no CT do Uruguai, com os demais membros da comissão técnica de Marcelo Bielsa. Então, pessoal, esse é um trabalho que está sendo feito há muito tempo. Não é por acaso que o Arrascaeta está rendendo isso que ele está rendendo dentro de campo. Ele, para mim, vive o melhor momento da carreira dele, já falei sobre isso, em vários pontos, não só dentro de campo, na liderança também, a maturidade dele. A gente vê um Arrascaeta totalmente diferente daquele Arrascaeta de 2019, que foi o auge da carreira dele desde então. Mas de lá para cá, sem sombra de dúvidas, é o melhor Arrascaeta e, para mim, 2025 é o auge, repito, do Arrascaeta com o Flamengo. Mas é óbvio, gente, a gente está falando do Arrascaeta, que eu pelo menos fiz essa apuração, depois da grande declaração do Marcelo Bielsa, que a gente sabe que é um treinador extremamente exigente. Para ele fazer esse elogio, porque de fato ele está realmente impressionado com o que está vendo do Arrascaeta. E o Arrascaeta comeu a bola, gente, comeu a bola, fez gol. Nossa, deitou e rolou. Mas isso vale também para os demais jogadores. Olha aí os zagueiros titulares, como eles rendem dentro de campo, no ponto de vista físico. Os jogadores do Flamengo, fisicamente falando, eles estão muito bem. Ah, mas toda hora o Alexandre sofre lesão. Gente, aí não é culpa do Flamengo. E nem de jogador, acontece. É um jogador que sempre sofreu com problemas físicos, musculares na carreira. Não é agora que ele está sofrendo. Então, na boa, gente, assim, tem que elogiar o trabalho que está sendo feito no ponto de vista preparação física. E óbvio que isso é Diogo Linhares, os outros preparadores físicos também, os outros fisioterapeutas, a nutrição, os médicos. Engraçado, no começo do ano, quando teve aquela mudança drástica no departamento médico do Flamengo, todo mundo disse, pronto, os jogadores vão sofrer, pronto, os jogadores não vão aguentar dentro de campo, os jogadores estão buscando profissionais fora do clube. Gente, os jogadores buscam profissionais fora do clube há muito tempo. Isso começou faz tempo. Na temporada passada, os jogadores já tinham profissionais particulares, inclusive nutricionistas também, e não tem problema. O único problema é quando esses profissionais que trabalham fora do clube não estão alinhados com os profissionais do clube, porque aí, sabe, não vai dar liga. Mas, dito isso, galera, brilhante trabalho de todos envolvidos com a Arrascaeta, mas não só com a Arrascaeta, é com o elenco todo do Flamengo. E por falar em problema físico, uma informação, tá? A Caio Jorge, que jogou contra o Chile com a camisa da seleção brasileira, foi cortado por conta de uma lesão muscular, segundo a nota oficial da CBF. Em seu lugar foi chamado Andrés Pereira, que hoje está no Palmeiras. E hoje, sexta-feira, galera, teve reapresentação do elenco do Flamengo. Bruno Henrique, a priori, suspenso 12 jogos nas competições da CBF, ou seja, no Campeonato Brasileiro, treinou normalmente com os demais jogadores. O Flamengo treina nesse sábado, nesse domingo, visando ao próximo duelo, que é com o Juventude, no dia 14, lá no Alfredo Jaconi. Esse vai ser o último jogo antes do duelo pela Libertadores com o Estudiantes, no dia 18, pelo jogo de ida das quartas de final, outro jogo muito importante. Depois o Flamengo encara o Vasco. O Flamengo vai ter uma sequência aí de jogos importantes em setembro. E, repito, a preparação física vai ser essencial para essa sequência de jogos importantes.
O Arrascaeta jogou muito bem, mas o Varela ontem também jogou muito. Cara, o Varela... É porque eu não acompanhava o Varela, vou ser bem sincero. Eu não acompanhava o Varela antes de ele chegar ao Flamengo. No Flamengo ele vive o melhor momento. Isso aí eu não tenho dúvidas. Há quem diga que ele esteja vivendo o melhor momento da carreira dele. Eu não vou falar isso, porque eu não acompanhava o Varela antes dele chegar ao Flamengo. O Arrascaeta eu acompanhava há muito tempo, desde quando ele chegou ao Cruzeiro. Mas, enfim, o Varela também jogou muito bem, isso é uma boa notícia para o Flamengo. E é isso, galera, a gente vai acompanhando aí as próximas informações, a gente vai trazendo as informações para vocês. Sobre quem não vai, né? Tem o Pedro, que aparentemente nega a proposta do Al-Rayyan. Proposta pesada, hein? Como o futebol é dinâmico, né? Essa frase nunca foi dita, estou lembrando agora, mas como o futebol é dinâmico, né? Há 2 meses atrás, tinha mensagem vazada de dirigente para jornalista falando de 8 milhões de euros. E dizendo que era... que ele tinha perdido valor de mercado. Não foi essa a expressão? Foi essa a expressão que o dirigente... Aliás, que misterioso, é uma história muito mal contada até hoje pelo Flamengo, né? Ninguém se posicionou até hoje. Eu sigo aguardando. Se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com o Zé Boto, eu vou perguntar isso a ele. A sensação que a gente tem é que o Zé Boto recebeu alguma ordem superior de ficar quietinho, foi não? Que bom, né? Esse caso maravilhoso, porque assim, ele foi contratado pelo clube para profissionalizar o departamento de futebol. Se foi ele, a gente não sabe se foi ele, não tenho certeza, não ouvi da boca dele. Se foi ele que fez isso, é totalmente antiprofissional. É coisa de um dirigente amador. Para mim, inclusive, até suscetível a uma demissão. Um dirigente que faz isso, que comanda um futebol. Eu estou fazendo aqui só uma leitura de cenário, tá, gente? É porque tudo indica que foi, né? A gente não tem a certeza. Tudo indica que foi. Porque, de repente, ele sai de cena. Exatamente. Né? E, inclusive, o Flamengo dá uma guinada nos nomes ali pretendidos, né, no mercado de transferência depois da não vinda do Mickey Johnston também. E vai muito bem na janela. Vai muito bem na janela. É a melhor janela para mim. Os jogadores que chegaram nessa janela para o Flamengo já viraram titulares do time. Sim. Né? Já estão incorporados. E até aquele que foi menos utilizado tem muito talento por uma posição que era uma carência. Uma posição não, um papel que era carente no elenco do Flamengo há várias temporadas, que é o reserva do Arrascaeta. Hoje o Arrascaeta tem um reserva de alto nível. Tem características próximas a dele. Ainda não foi muito usado, né, o Carrascal, mas... Em breve as pessoas vão perceber isso. Saúl, Samuel Lino, o Jorginho é dessa janela. É dessa janela. Emerson Royal, uma reposição interessante pro Wesley. E o Flamengo, assim, o Pedro, nesse momento, tem seleção brasileira no radar aí, com certeza. Porque o Pedro, quando machuca, quando tem o LCA... Vocês vão lembrar, é numa data FIFA em Curitiba, ele seria titular com o Dorival de um jogo contra o Equador. Ele era o 9 da seleção naquele momento. Aí ele tem a lesão, é uma concorrência muito grande hoje, né? Estamos vendo aí o João Pedro, o Richarlison, que é um cara de confiança que já trabalhou com o Ancelotti. É uma concorrência pesada, mas... jogar no Flamengo, se manter no Flamengo, talvez ser campeão da Libertadores do Brasileirão, mantém alguma chance. E pro Al-Rayyan, sepulta qualquer chance. Né? Acho que isso também pesou na avaliação do Pedro. Vamos só lembrar que janelas se fecham, eu andei meio confuso com isso nos últimos dias, mas agora vamos ajustar isso. Janelas se fecham para chegar. Né? Então é isso aí, nação. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, comentar para poder ajudar a chegar a mais rubro-negros. E por último, mais ou menos importante, ativar as notificações para você ser um dos primeiros a ficar informado das notícias do Mengão, beleza? Tem informação sobre o técnico Filipe Luís e a renovação de contrato até o fim de 2026. A prioridade do Flamengo neste momento é renovar o contrato de Filipe Luís. O técnico tem vínculo até o fim de 2025 e já recebeu proposta do clube, a qual ele está analisando. O entrave no momento é financeiro, mas a diretoria acredita que isso não será problema. O rubro-negro propôs estender o contrato do treinador até o fim de 2026, com uma renovação automática por mais uma temporada. É provável que Filipe Luís apresente uma contraproposta ao Flamengo. As partes precisarão chegar a um acordo financeiro pelo prestígio que Filipe Luís alcançou. É compreensível que o novo salário esteja no patamar dos principais técnicos do Brasil. O treinador não esconde de ninguém que quer trabalhar na Europa em algum momento, mas entende também que precisa amadurecer mais, o que tem acontecido rapidamente.
Como o mercado europeu é mais aquecido no meio do ano, é improvável que Filipe Luís dê o passo agora. Tudo caminha para a continuidade do trabalho no Flamengo em 2026. O Flamengo enviou a proposta de renovação antes da Copa do Mundo de Clubes, mas com a energia do departamento de futebol toda voltada para a janela de transferências, as conversas ficaram paradas. Agora, tanto a renovação de Filipe Luís quanto a de Arrascaeta estão no topo da fila. E para você, Rubro Negro, o que você acha sobre essa decisão do Flamengo? Tinha que renovar já com o Filipe Luís para o final do ano que vem, já começar a ir em busca no mercado de outro técnico? Se for para ser outro técnico, eu quero saber a opinião de vocês. Qual técnico que vocês gostariam de ver no comando do Flamengo e quais reforços vocês gostariam de que o Flamengo trouxesse para a próxima janela de transferências? Esse foi mais um vídeo de hoje. Vejo vocês na próxima. Fiquem com Deus.